Sábado, 3 da tarde. Bem-vindo ao nosso momento de estudo e leitura da Bíblia. Hoje é uma exceção e é uma gravação do estudo bíblico, mas em geral, os estudos acontecem ao vivo com a sua participação. Hoje eu vou manter a mesma dinâmica da live, mas sem a sua participação, já que é uma gravação. E se você tem interesse em participar mais perto, um pouco mais perto desse projeto, clica no segundo link na descrição desse vídeo. É mais fácil pelo seu celular. Você clica no segundo link na descrição desse vídeo, que vai para a nossa comunidade no WhatsApp. Na comunidade, eu envio a você a leitura bíblica da semana, alguma reflexão bíblica interessante, e eu envio também o link dessa live, que serve de alerta para que você se lembre do nosso estudo sábado e, ao mesmo tempo, para que você não dependa do alerta do Facebook ou do YouTube para te lembrar desse estudo bíblico. Mas seja como for, sábado, 3 da tarde, eu estou aqui com você para esse momento de estudo bíblico. Mas eu te convido a fazer parte da comunidade. E só na comunidade nós estamos em oração permanente uns pelos outros. Ao entrar na comunidade do WhatsApp, na descrição da comunidade, você vai ver o link do nosso livro de oração, que é mensal. A sua privacidade está preservada, é só um formulário. Você preenche com o seu nome, seu pedido de oração, e eu me comprometo a orar pelo seu pedido todos os dias. No meu momento de oração, de devocional, eu apresento os pedidos do livro de oração desse grupo de estudos no sábado à tarde. Eu te convido, é claro, a orar tanto pelo seu pedido quanto pelos demais. O link do livro de oração está só na comunidade, ele não está em nenhum outro lugar senão na comunidade do WhatsApp. Então eu te convido desde já a fazer parte da comunidade no WhatsApp. Seja muito bem-vindo. E o tema que eu escolhi para estudarmos hoje é Tiago capítulo 3, quando fala do domínio da língua. É um tema quente e vamos meditar sobre isso agora. Pega aí a sua Bíblia, Tiago capítulo 3, e eu já deixei aqui para começarmos a nossa leitura. Mas para começar, quero lembrar você que o apóstolo Tiago, ou São Tiago, como muitos gostam de falar, é um livro muito especial para mim. Quando eu leio essa epístola ou essa carta, muitos preferem chamar assim, eu vejo um pastor local que está preocupado com questões práticas da igreja. Ao ler o livro de Tiago, vocês vão perceber isso. No capítulo 1, por exemplo, ele fala do cuidado com os pobres, do orgulho, de provações, de colocar em prática aquilo que você aprende na igreja. Não adianta aprender só na igreja e nunca colocar em prática. No capítulo 2, ele fala sobre tratar a todos com igualdade, fala que as obras devem expressar a fé que há no coração. Se eu digo que tenho fé, mas não tenho obras coerentes com a fé que eu estou dizendo que tenho, na verdade a minha fé é morta, ou essa fé não existe. E no capítulo 3, Tiago vai falar sobre o domínio da língua, sobre o autocontrole na forma de falar e de se relacionar com os outros. Então, eu venho para o capítulo 3. E Tiago já começa falando que aquele que ensina, justamente para ele ter a responsabilidade de ensinar os demais, ele tem que ter muita cautela, porque ele vai ser julgado de uma forma diferente, justamente por essa capacidade de influenciar. Então, Tiago já começa dizendo que não precisa ter pressa em ser mestre, porque eu vou ser julgado com maior rigor. Talvez porque muitos irmãos da igreja estavam querendo ensinar os outros, falando demais. E aí Tiago resolve dar essa bronca aqui em todo mundo. No versículo 2, Tiago vai lembrar que nós tropeçamos em muitas coisas nessa vida. A língua é tão poderosa que se alguém não tropeça na língua, já pode ser considerado perfeito.
Olha para o texto, olha o peso disso. Quem nunca é culpado de algum deslize com a língua? Quem nunca fala uma palavra vã, uma coisa que se arrependeu? Quem de nós que está participando desse estudo bíblico pode dizer que nunca se arrependeu do que falou? Nunca tropeçou com a própria língua? Aí o que Tiago fala? Essa pessoa, se alguém conseguir não tropeçar na língua, ele é perfeito. Olha o peso que Tiago traz em relação às questões que envolvem o uso, né, ou o mau uso da nossa própria língua. E então eu do versículo 3 até o 6, vocês vão notar aqui, aqui, do versículo 3 até o 6, vocês vão notar que Tiago agora vai fazer uma sequência com várias ilustrações falando do poder da língua. Que se alguém argumentar que a língua não representa tanta influência na vida de alguém, ou que existem outras áreas que também prejudicam, aí ele dá essa sequência aí, ó. Olha o versículo 3. Tiago vai lembrar que quando eu coloco um freio na boca de um cavalo, eu controlo o animal totalmente. Um animal tão forte, tão grande, mas um pequeno controle na boca dele me faz controlar todo o animal. No versículo 4, ele vai falar que os navios são grandes, mas controlados por um pequeno leme. Se eu olhar o tamanho do navio para o tamanho do leme, é irrelevante o tamanho do leme, mas é justamente essa pequena peça que domina todo o resto. Então o Tiago faz uma comparação de pequenas coisas que são capazes de dirigir grandes coisas. E aí eu começo a entender o peso de responsabilidade que Tiago coloca nas questões da língua. O poder de destruição de uma pequena coisa. E ele vai desenvolver melhor essa questão da destruição aqui nos versículos 5 e 6. Ele já começa dizendo que a língua é um pequeno membro do corpo, ok, do mesmo jeito que uma faísca pode destruir uma floresta inteira, uma pequena chama pode acabar com um bosque e trazer uma destruição enorme. Então no versículo 6 ele vai dizer que do mesmo jeito a língua é capaz de causar um grande estrago, pode destruir a vida de uma pessoa e destruir até uma comunidade inteira. E, gente, cá entre nós, vou voltar a imagem para mim, cá entre nós. Quantos pecados passam pela língua, pelo nosso falar? Quantos pecados? Idolatria, blasfêmia, mentira, inveja, cobiça, avareza. Posso acrescentar aqui a maledicência, a fofoca. Que coisa, não? E sem contar que a língua é um grande termômetro para conhecer o caráter de alguém. Quantas vezes nós sabemos muito de uma pessoa, por essa pessoa falar de outra, eu acabo sabendo quem ela é. Muitas vezes nosso caráter é revelado em relação à língua. E só entre nós, desse grupo de estudos, quantas vezes você arrependeu de ter ficado calado numa situação? Eu fico pensando quantas vezes eu arrependi de ter calado a boca. E quantas vezes eu arrependi de ter falado. Aí eu olho para esse texto bíblico aqui, ó, voltar para a tela, aqui esse texto bíblico, e eu vejo Tiago falando do cavalo dominado pela língua, do navio dominado pelo pequeno leme, de que a língua é um pequeno membro do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, do mesmo jeito que uma pequena chama é capaz de botar fogo na floresta inteira. E a língua é um pequeno membro do corpo que contamina todo o resto. Pelo jeito aqui, o apóstolo Tiago está daquele jeito, né? Tiago está aqui chamando a nossa atenção.
Continua no versículo 7 e agora ele passa a fazer comparações com animais selvagens. Olha o versículo 7. Mesmo o homem sendo capaz de dominar grandes animais, animais selvagens, controla todos, o homem não sabe controlar a própria língua. Aí, Tiago fala, aves, répteis, criaturas do mar, mas não domina a própria boca. E aí, a língua, no versículo 8, a língua é um mal incontrolável, cheia de veneno, que ninguém pode controlar, senão a graça de Deus. A cobra tem veneno na boca. E o homem é contaminado pela língua. A cobra é um animal mortal, mas eu preciso estar perto dela para ser prejudicado. E a minha língua está dentro da minha boca, estou o tempo todo com ela e eu uso o tempo todo. E aí a atenção que a Bíblia nos chama aqui. O quanto ela nos chama a atenção para isso. Eu olho para o versículo 9 e aqui a Bíblia vai nos chamar a atenção para outra questão. É um contraste entre as possibilidades de usar a língua. Olha o versículo 9 aqui. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Lá na criação, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e eu estou amaldiçoando um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que profundo aqui. Eu me sinto pressionado pelas escrituras a tomar muito cuidado com o que eu falo, só de ler o texto bíblico. Versículo 9, eu louvo a Deus e amaldiçoo o próximo. Aí no versículo 10 ele vai perguntar, pode proceder bênção e maldição do mesmo lugar? Bênção e maldição da mesma boca? É coerente isso? Está certo isso? E aí, nos versículos 11 e 12, Tiago vai usar também a figura do contraste, mas agora dizendo que uma fonte não sai água boa e água ruim da mesma fonte. Uma figueira não produz azeitonas e nem a videira produz figo. De uma fonte doce não tem água salgada. E aí, se eu lembrar que o assunto é a língua, a minha língua não pode falar o que é ruim e depois falar o que é bom. Porque se eu amaldiçoar, eu estou contaminando a minha língua e a bênção que sai da minha boca se torna inválida. Se de uma água doce não sai água salgada, se uma boca amaldiçoa o próximo, a boca está contaminada, eu repito. E essa mesma boca não pode mais louvar a Deus, porque essa boca está contaminada. Se uma boca tenta fazer louvor a Deus e amaldiçoa os homens, essa maldição aos homens corrompeu a língua. E esse louvor está corrompido e ele não tem mais valor diante de Deus. Então o Tiago nos convida a refletir sobre isso e a mudar a nossa vida, a mudar o nosso comportamento. Então o Tiago nos convida a usar a nossa língua para proferir bênção, para abençoar os outros, a não tropeçar com a própria língua e ter a consciência de que muita gente é corrompido pela língua, tropeça no que falar, então é hora de cuidar muito bem disso. E se você, quando você reler o texto, lembra que a minha proposta para vocês é, eu vou comentar alguns versículos e quando você ler a Bíblia, terá um entendimento um pouco mais completo do assunto. Então, terminando essa transmissão, esse vídeo, volta lá e lê a Bíblia, o texto que nós comentamos aqui. Você vai perceber que ele não dá a opção assim, o homem é capaz de controlar. Ele vai dizer que o homem não controla. Controla os animais selvagens. Cadê o versículo que ele fala dos animais selvagens?
Mas ele não consegue controlar a própria língua. Aqui, ó. A língua, porém, versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar. Qual que é a solução, então, aqui? É a graça de Deus. É olhar para Deus e pedir a Ele: Deus, controla minha língua. Controla minha boca. Porque aqui embaixo, quando o Tiago fala que da mesma fonte não pode sair coisa boa e nem coisa ruim, né? Não pode sair água doce ou amarga da mesma fonte, eu comentei com vocês, acho que todos concordam, de que se eu adoro a Deus com uma boca que amaldiçoa outros, o louvor a Deus está corrompido e se torna inválido. Então é hora de clamar pela graça de Deus que limpe os nossos corações, que transforme a nossa língua, o nosso jeito de falar, para que assim nós possamos dar o perfeito louvor a Deus e que eu seja dominado pela graça de Deus, para que eu não amaldiçoe os outros, para que eu não peque com a minha própria língua e para que quando eu adore a Deus, Deus receba a minha adoração, Deus receba o meu louvor. Então, esse é um desafio que nós recebemos das Escrituras ao estudar esses 12 primeiros versículos do livro de Tiago. Então, eu te convido a fazer a leitura do texto logo após esse vídeo, meditar sobre as Escrituras e como é que nós podemos chegar mais perto de Deus aprendendo com as Escrituras. Combinado? Lembrando a você do nosso livro de oração, segundo o link na descrição desse vídeo. Você entra para a comunidade no WhatsApp, não é um grupo, tá? É só para receber os alertas, mas na descrição do grupo, da comunidade, está lá o link do livro de oração. Registre seu pedido, ele é mensal, a cada mês eu renovo esse livro, você lança de novo os seus pedidos e eu vou orar diariamente por você e peço que você ore pelos demais. Se você gosta de estudar a Bíblia e quer fazer um estudo sistemático e profundo de teologia, eu tenho um curso um curso teológico que funciona sexta-feira às 8 da noite. Nesse curso teológico tem um curso bíblico. Eu estou estudando mensalmente todos os livros da Bíblia, um livro da Bíblia por mês, e estudando todas as matérias da graduação em teologia. Tá, da grade curricular regular em teologia, em módulos mensais, e as aulas são ao vivo sexta-feira às 8 da noite. Se você quiser estudar teologia mais profundamente, se matricule no meu curso teológico, custa R$20 por mês. Para conhecer o curso, clica no primeiro link na descrição desse vídeo e você vai ao site Café e Teologia, lá na seção do curso, você entende a dinâmica, como é que funciona, as condições de matrícula, mas o resumo é esse: R$20 por mês, aulas ao vivo, sempre sexta-feira às 8 da noite. E tem um grupo de alunos, aí é grupo mesmo, você pode comentar, fazer perguntas no WhatsApp. Ali é um plantão de dúvidas, eu ofereço o meu suporte teológico em qualquer assunto em teologia, pode ser um apoio que você precisa, uma dúvida, uma dica, revisão, um esboço seu, está com dificuldade de achar um conteúdo. Pense como um plantão de dúvidas permanente. Enquanto você for meu aluno, você tem acesso a esse plantão de dúvidas. E vamos estudando mensalmente. Ok? Então, ficamos por aqui. Te convido a fazer parte da comunidade de estudos bíblicos. Se você quer estudar teologia profundamente ou de modo mais profundo, que aqui no sábado à tarde, se matricule no meu curso teológico. Te espero então matriculado no curso teológico e também sábado que vem às 3 da tarde para o nosso estudo bíblico. Deus te abençoe então, nos vemos no canal Café e Teologia e fiquem todos na paz do Senhor.